Olá, muito bem-vindos aqui no canal Ungidos, hoje com presença aqui ilustre desses pastores, né? Nós ficamos honrados deles estarem aqui também, o pastor Ederlane, o pastor Davi, Amém. que está aqui também junto hoje, diferente com a minha esposa, a pastora Fernanda aqui também, juntos estamos gravando hoje aqui, né? Começando o nosso programa Ungidos, e hoje nós vamos falar sobre família. Um assunto muito divertido, muito bom de falar. A família na Bíblia, o papel do homem, o papel da mulher. Então fiquem atentos aí a todo o programa que nós vamos começar agora com uma oração, né? E escutar o que esses grandes pastores têm para falar para a gente hoje aqui. Amém? Amém. Gostaria que você em casa fechasse os olhos, curvasse sua cabeça, para nós orarmos juntos, começarmos o nosso programa com essa oração. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença, Pai. Eu te agradeço por este momento, te agradeço por ter trazido os pastores aqui. Peço que nos use, Pai, nos use como instrumentos do Senhor aqui hoje e o Senhor fale aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Que todos os ouvintes, Pai, todos os telespectadores que estão assistindo a gente, meu Deus, que eles, Pai, também sintam a presença do Senhor, Pai. Que muitas pessoas se convertam através deste canal, Pai, que através dessa conversa, muitas pessoas, Pai, busquem o reino do Senhor, busquem a igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo, meu Pai, e que o Senhor esteja aqui, Pai, junto e nos cubra com toda a sua graça, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Pastor Davi, pastora Ederlane, sejam bem-vindos, tá? Ao canal Ungidos. É uma honra ter vocês aqui, tá bom? E gostaria que vocês falassem um pouquinho do ministério de vocês, como começou o ministério de vocês, se foi há muito tempo, se foi há pouco tempo. E o pastor Davi, vocês vão ver aí, quando ele falar, ele não é brasileiro, né, pastor Davi? Não, eu sou. Primeiramente, agradeço vocês. Amém. Pela oportunidade, pastor Leandro, a pastora Fernanda. Amém. E para nós é uma honra, porque a oportunidade que temos de falar para as pessoas que estão ouvindo, né? Sabemos que o propósito do canal Ungidos é semear o Evangelho, Amém. que é poder de Deus. Então, cremos que através da palavra do Senhor podemos chegar onde talvez ninguém pode chegar, que é o coração das pessoas, né? Amém. Então, muitas pessoas chegam na mente, mas a palavra de Deus chega no coração, que é uma área que somente a palavra de Deus tem poder e eficácia para chegar. Amém. Né? E minha esposa, pastora Ederlane. Eu também estou grata por ter sido convidada. Amém. Eu creio que o Senhor preparou esse momento porque é um tempo determinado para todas as coisas. Amém. E chegou o momento, porque nós somos de fora, viemos de São Paulo, então muitos não conhecem a nossa história. Sim. E tem uma visão talvez diferente da gente. E hoje nós estamos aqui, né? Tal qual. Tem muita Tal gente. como sou. Muita gente não sabe nem que a doutora. Fala que a pastora é a doutora Ederlane, ela é doutora, é pediatra, né? Também. Né, o pastor Davi também é administrador da clínica, de tudo, né? Então, nós somos pastores, mas também nós temos outras coisas, né? Que a gente faz também, outras atividades, né? Mas a gente cuida de muita gente, né? Deus deu essa responsabilidade pra gente, né? Verdade. E além de cuidar na parte espiritual, também a senhora cuida, né? As crianças, tudo, inclusive é pediatra da minha filha também. Eu costumo dizer que o Senhor me colocou para cuidar da doença, né? Física e também da doença da alma, né? O Senhor, como que o Senhor é perfeito. Sim. Eu nunca, as coisas acontecem assim, a gente, às vezes Deus não dá todo. Tudo aquilo que ele tem para você, segundo o propósito, ele vai te dando as pecinhas, que depois você vai vendo os encaixes. Sim. E às vezes Deus assim surpreende a gente, muitas vezes. E eu paro para pensar, falo, Senhor, então isso tem a ver com aquilo? Então você começa a encaixar e fala, puxa vida, pra gente parece algo que tá no coração, que vai acontecendo lentamente, você vai pedindo direção, mas só que Deus já gerou essa vontade, esse desejo que arde dentro da gente. E a medicina, assim, não estava realmente nos meus planos. Eu pensava em ser advogada, eu pensava em ser juíza, mas... Tem um jeito para advogada. Eu queria ser advogada, juíza, eu sonhava, eu já falava, eu vou ser juíza, eu vou ser advogada e tal. E acontece isso aos 14 anos. Mas
quando eu estava com 17 anos, o Senhor mudou tudo, mudou essa chave assim. Você já era convertida? Eu nasci num berço cristão, eu fui criada no Evangelho, eu fui criada. Minha casa era casa de oração, recebia muitos vasos, era uma casa que tinha vigília. Então, eu fui batizada com o Espírito Santo com 10 anos de idade. Desci as águas aos 14 anos e amava ir para as vigílias. Eu, menininha, ia para as vigílias, orava a madrugada inteira e entrava ali, gostava do mistério mesmo. Que delícia. Do poder de Deus. E o Senhor, quando eu tinha 16 anos, o Senhor... falou profundamente comigo, de uma forma assim, uma moça com 16 anos já fica pensando no futuro, com quem que eu vou me casar? Meu Deus, na igreja só tem gente feia. Falei, ai, Senhor, eu acho que eu vou ter que dar uma escapadinha lá no mundo, pescar alguém, depois eu volto, pensei, né? Mas eu falava, porque só tem gente feia, eu não gosto de ninguém daqui, eu não sabia que o Senhor ia me tirar do Brasil, né? E eu sei que quando eu tinha 16 anos, eu estava passeando com meu pai, ele falou assim, vamos passar aqui na casa do irmão, faz tempo que eu não vejo, eu gostaria de passar lá. Aí eu fui com meu pai, e a gente conversa vai, conversa vem, cafezinho, oração, e aí o Senhor revelou, através desse profeta do Senhor, revelou que ele me via toda vestida de branco e cursando uma faculdade. Naquele tempo, impossível, né? Muito difícil. Eu tinha muito desejo de fazer uma faculdade. Só que era ainda um tempo difícil. Não era para qualquer pessoa. Eu não era de família de dinheiro. Sim. Minha família humilde. A gente estava ali recomeçando a nossa vida. Recém tinha mudado de São Paulo para Belo Horizonte. E aí eu já fiquei confortada, porque o Senhor falou, eu vou te dar uma faculdade. Mas assim, eu fiquei um pouco confusa, porque ele falou que via vestido de branco e que na minha faculdade tinha uma cruz. Eu vejo uma cruz nessa faculdade que você vai cursar. E lá você vai conhecer o seu esposo. Vai conhecer uma pessoa do qual você irá se casar. E até aqui me deu o Senhor, não posso falar mais nada para não prejudicar o que ele tem para você. Deus me revelou mais, mas é só até aqui que eu posso te falar. Eu falei, amém. Só que eu saí meio bicudinha da casa do irmão. Eu falei assim, como assim, pai? Vestir de branco? Eu não quero ser dentista. Eu não quero ser dentista. Médica, eu não posso ver sangue, eu desmaio. Olhei. Nossa. Enfim, o pai falou assim, filha, não fala nada. Se for o Senhor, vai concretizar na sua vida. Não vai murmurar. Eu falei, mas eu queria ser advogada. Ele falou, você não sabe os planos de Deus. Eu falei, amém. Passado 2 anos, daí passaram-se 2 anos, eu estava partindo para Santa Cruz de La Serra, para Bolívia, através de umas filhas de pastor que estavam estudando lá e me convenceram a ir também. E no princípio eu pensei assim, eu vou porque nunca fui em outro país, eu vou conhecer outro país, eu vou conhecer o idioma. Vamos ver, se eu gostar de medicina eu fico. Gente, eu cheguei, eu me apaixonei, eu chorava nas aulas de fisiologia, de anatomia, porque eu falava, gente, como que Deus é perfeito, como que ele faz tudo funcionar, tudo tem um porquê. Eu fui conhecendo a minuciosidade do nosso corpo, cada detalhe, e isso, às vezes assim, na aula eu chorava, eu ficava emocionada, e aí eu passei a amar a medicina. Só quem tem o Espírito Santo consegue entender o que você está falando, de chorar, às vezes você tá ali, numa simples, às vezes quando a gente tá pregando uma coisa, vem aquela vontade de chorar mesmo, porque é o Espírito Santo. Eu chorava e falava, paizinho, o Senhor é perfeito, olha só essa célula, esse elemento, como que uma coisa combina com a outra, para uma funcionalidade, tudo tem um propósito. Isso é muito legal, né, Derlane? Porque muitos médicos, eles vão contra, né, a palavra, eles creem muito na ciência, né, que tem outros, né, e não, quem criou tudo é Deus, né. E aí eu me emocionava bastante com isso. E nesse meio tempo, nos primeiros 6 meses, eu já conheci o pastor Davi. Aí eu conheci ele, eu achei ele assim um... Pastor Davi também cursava medicina? Não, ele é economista. Eu sou economista. Mas a gente, num feriado, eu resolvi ir pra praça com minhas amigas e a gente foi ficar sentado, conversando. A gente já tinha comido o dia inteiro. Falei, vamos sair de casa pra gente parar de comer. Aí nós fomos pra uma praça, sentamos lá. E aí estavam os amigos do Davi também. Aí a gente ficava flertando, mas eu falei assim, gente, vamos embora, esses rapazes nem vêm conversar com a gente, é demais já querer que a gente vai falar com eles. A gente já tá olhando, já é muito, já tá suficiente. Vamos embora que nós somos comportados. Na hora que eles viram a gente levantar,
Já vieram. Se apresentaram, e aí eu tava com minha prima, tinha mais outra amiga, e as 3 ficaram de olho no Davi. Nossa. As 3. Aí eu peguei e olhei, só que eu era bem durona. Eu falava, eu gostei, mas seja o que Deus quiser. Minha prima tava de olho, a minha amiga também. E aí no final... Homem disputado. Um homem disputado. Tá sendo revelação hoje aqui. Né? Primeiro não. Aí só que quando a gente foi se despedir, assim, deu uma olhada, assim... E eu convidei ele para ir numa festa brasileira que ia ter. Nesse tempo eu tava assim, tinha criada no evangélico, muita rigidez, Assembleia de Deus, toda aquela coisa. Então eu tava muita rigidez, então eu tava num momento que eu tava solta. Que eu tava assim, vivendo mais solta. Longe dos pais. Fazendo minhas vontades. Só que quando chegava em casa tinha um vazio, né? Tem que fazer esse... Sim. Sentir um vazio, mas tava lá. Enfim, aí convidei o pastor, aí o pastor vai e liga pra minha casa, pra gente combinar, né? Como ia ser essa festa, que o horário que ia sair, a hora que ele ia vir buscar. Só que ele liga e pede pra falar comigo. Aí as outras 2 já ficaram entristecidas, já entenderam que ali ia surgir. Aí tava conhecendo o pastor, já tinha 1 mês, eu falei, gente... Eu tô apaixonada por esse rapaz, eu tô muito apaixonada. Esse é pra casar, esse é pra casar. Aí outro olhou pra mim e falou assim, você só tá namorando 1 mês, como que você vem falar que é pra casar? Eu falei, eu sinto na minha alma que esse é pra casar. E assim foi. Ele, desde Quantos então... anos já estão juntos? 20... Ó, só de casamento nós temos 22 anos. 22 anos. E mais 4 anos, são De namoro. 26 anos. 26 ao anos total. de namoro e Carolina. Nós fazemos 18 anos. No total, né? Juntos. E aí, desse tempo em diante, o pastor foi colocado na minha vida para cuidar de mim. Só que ele não era cristão ainda, ele fumava e ele bebia. E aí eu falava assim, Deixa que essa Aí eu falava assim, gente, mas como que uma pessoa que conhece a palavra, eu conheço a palavra de Deus, eu vou sou uma pessoa justo um que me guardei, eu me preservei, pai, eu mereço algo melhor à altura. E eu pedi, assim como eu me guardei, eu quero que o Senhor me entregue um homem também que se guardou e que tema a ti, que, né... Aí eu comecei a fazer uma pressão. Falei, se você não largar esse cigarro, a gente não vai pra frente. Ele não gostou muito do meu comentário. Não, era a pressão dela, porque assim, eu me criei um berço católico, Santa Cruz é majoritariamente católico, então era o que Deus conseguiu atingir as pessoas através do catolicismo. Sim. Então a gente não sabe, às vezes a gente vê, né, o catolicismo, mas é um catolicismo praticante. Sim. Né? Então eu fui criado uma escola católica, então eu tinha o conhecimento da palavra superficial, né? E quando eu conheci a pastora Ederlaine, eu já tinha coisas que eu fazia no mundo, bebia, fumava, saía com meus amigos, assim, né? Só que em um momento, quando eu conheci ela, eu também senti a mesma atração, assim. Eu falei, essa mulher realmente tem algo diferente. Então, até cheguei a falar com ela, falei assim, eu quero uma mulher, quero uma companheira que construa algo junto comigo. Eu não quero algo passageiro. Né? Então, eu já estava negociando com ela. Só que nessa negociação, ela não gostava que eu fumava, que eu bebia, né? Que saía com meus amigos. E ela começou a colocar umas regras que meio que foi me impressionando. Falar, eu não quero que você saia com teus amigos, eu não quero que você fume. Você tem que... Já cheguei na força do braço. Mas o que foi mais assim, eu creio que ela se incomodava, que ela queria que eu fosse na igreja. Você tem que ir na igreja, você tem que ir na igreja, você tem que ir na igreja. Eu queria colocar a igreja assim... Mesmo eu afastada, né? Tava queria ali, colocar igreja. Só que eu estava no mundo ainda. E Deus tinha... Eu falo assim que Ele nos atrai com laços de humanos. De amor. Sim. Com cordas humanas e com laços de amor. Então... Aí eu fui vendo que eu criei uma estratégia de Deus me atrair ao evangelho através da minha esposa. Né? Sim. Então, porque ele sabia e tinha esse propósito comigo. E quando eu falei, tá bom, eu vou na igreja então. Aí eu chegava aí com ela na igreja
E existe um preconceito com... Agora não, né? Mas naquela época, 20 anos atrás, existia muito preconceito com o evangélico lá na Bolívia. Né? Fanático, que vante lavagem de mente, rede cerebral. E tinha um preconceito muito grande, né? Que os pastores só tiram dinheiro. Então isso ainda se fala muito disso. É bem diferente, né, a questão da Bolívia e o Brasil, assim, eu falo assim, que parece que os bolivianos, a gente tem, né, a gente convive com alguns, é muito forte essa questão da religião lá na Bolívia, sim, né, eles defendem muito, assim, muito. Quem é católico, quem é evangélico, isso. Todos os lados, né, eles são bem... É bem forte, o cenário lá é diferente. Então, o verdadeiro evangélico no começo, talvez há 20 anos atrás, era realmente o verdadeiro evangélico. Agora não, agora as igrejas evangélicas se expandiram muito, mas na minha época falar que você era evangélico, já você meio que era, meio que fazia tipo uma separação, né? Até na minha própria família, houve assim, com meus irmãos, houve assim, mais o meu irmão mais novo. Mas voltando à igreja, quando eu ia na igreja, eu tinha um preconceito, eu já entrava com preconceito, né? E o pastor pregando uma palavra maravilhosa, e um momento dado eu comecei meio que a pensar mal do pastor. E o pastor me olhou e falou assim, e ele começou a falar, porque a palavra de Deus, Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que discerne os teus pensamentos. Quando ele falou, discerne os teus pensamentos, ele está vendo o que você está pensando? Eu falei, meu Deus, me perdoa. Ele já não está lendo meu pensamento? Me perdoa, assim, aí eu falei, me perdoa, porque eu estou pensando mal do pastor, e ele está falando uma palavra poderosa. Aí ele fez o apelo, o pastor fez o apelo, aí eu fui na frente, aceitei Jesus. Olha que lindo. E a partir dali foi um encontro realmente de amor com Deus, né? Eu lembro que a pastora, né, também, a gente era jovem, não era casado, estava namorando, e sempre tinha os brasileiros que iam lá, e eu lembro que uma vez um culto, ela me convidou, eu fiquei do lado dela, e tinha outro menininho que ficou do lado dela. Aí ela ficou incomodada, foi no banheiro. Aí eu fui no banheiro junto, meio escondida, para ver o que ela estava falando. Aí eu comecei a ouvir o que ela estava falando. Aí eu falei, o Davi tá ali e outro tá lá. Agora eu falei assim, então agora eu não perco o culto, agora eu vou estar em todos os cultos. Olha a estratégia, olha. Agora tá vendo como Deus faz, então. Mas é engraçado que comigo aconteceu a mesma coisa. Foi uma das primeiras vezes que eu fui no culto, eu também ficava meio assim, né? Ficava desconfiado, né? E aí eu também vim do catolicismo, eu era católico antes, né? Mas há um tempo da minha vida eu pratiquei bastante quando eu era menor, tudo. Fiz as catequeses, fiz tudo, as coisas, crisma, tudo. Mas depois vamos dizer assim, eu me afastei, né? Aí também vivi no mundo. Mas o dia que eu fui na igreja a primeira vez, isso eu deixo até de testemunho para você que está nos assistindo. Eu não senti aquela coisa assim, volta ou não volta. Passou um outro culto, não fui. Aí passou uma próxima semana, eu falei, não, eu vou ir. Nesse dia Deus me pegou. Nesse dia Deus me pegou. Porque foi uma coisa bem interessante que aconteceu na igreja. E também a mesma coisa, essa desconfiança que o pastor no dia foi lançar um ato profético. Se eu não me engano, acho que era Páscoa, era véspera de Páscoa, coisa assim. Um ato profético que era pra gente passar, né? O suco de uva simbolizando, né, o sangue do cordeiro, para nós passarmos, né, nas portas, nas entradas de casa. E aí ele falando, era um suco de uva. Era suco de uva. Aí ele falando assim, falando lá na frente e tal, e eu fiquei no meu pensamento. Se esse pastor cobrar R$1 que seja desse negócio, eu vou sair daqui, eu vou lá na frente falar para todo mundo sair da igreja. Olha o meu pensamento, olha o que Satanás faz, né, com o nosso pensamento. E na hora que eu pensei nisso, não passou acho que uns 10 segundos, ele falou assim, isso aqui não tem custo nenhum pra você, que pode estar pensando qualquer coisa. Falou desse jeito. E eu fui testemunha, porque ele falou no meu ouvido. Ele falou assim, Fernando, se esse pastor cobrar alguma coisa agora, eu juro que eu saio dessa igreja. E eu falei assim, Deus é tremendo. Mas, e aí aconteceu outras coisas, depois, nesse dia o louvor me tocou muito. Nesse dia o louvor me quebrou, né? Eu saí da igreja chorando, né? E me quebrou bastante. E depois o que me converteu mesmo foi um dia, eu já tava firmando na igreja. Foi no primeiro dia que eu fui convidado a participar do louvor. Porque o meu ministério também é louvor, né, na igreja. Eu fui participar deste louvor, do ministério de louvor.
Nesse dia, no final do culto, teve umas manifestação de demônio. A gente teve lá e manifestou o demônio numa mulher. E eu vi aquilo. Eu tava atrás ali e eu vi. Geralmente quando acontece a gente tampa lá pra ninguém ficar olhando. E eu tava ali atrás, eu tava vendo tudo. Na hora que eu olhei aquele negócio, eu fiquei com medo e saí. Saí com medo, nunca tinha visto. Né? Nunca tinha visto. E saí. E eu fiquei naquela dúvida na minha cabeça. Eu acredito que muitos de vocês em casa podem ter essa dúvida também. Será que é verdade? Será que não é? Será que o pastor tá forçando? Será que o pastor tá forçando? E aí eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, e na hora que eu saí do culto, eu falei, Deus, que o Senhor me mostre. O Senhor me mostre o meu ministério, o Senhor me mostre o que o Senhor quer de mim, e o Senhor tire todas as dúvidas. Só que eu não esperava o que aconteceu comigo. Nessa mesma noite eu dormi, em torno de umas 2, quase 3 horas da manhã. Eu acordei, sufocado. Eu vi o demônio em cima da minha cama, e ele me sufocou. Ele me sufocou de uma forma que não saía minha voz, eu não respirava. Eu batia na minha esposa assim, não saía minha voz, e ela tem uma dificuldade de acordar de noite. Mas mesmo assim, ela olhou assim, o que tá acontecendo aí? Eu vi assim, não saía. E aí eu lembrei que na hora eu tinha visto que o pastor botou a mão na cabeça da pessoa e falou, sai em nome de Jesus. E a mesma coisa eu fiz, eu coloquei assim e pensei, sai em nome de Jesus. Na hora que eu fiz isso, o demônio saiu de cima de mim. Depois que ele saiu, a minha fala demorou pra voltar, ainda eu tava sufocado, muito sufocado. Aí eu pedi água, ela foi pegar uma água. Que forte, né? Forte. E aí, depois dessa hora, eu chorei. Eu chorei por até 6 horas da manhã. Eu fiquei chorando, sem parar, ligando louvor, e um choro, uma coisa fora do comum. E eu me arrepiava. Liberto. Exatamente. Tava sendo liberto. Exatamente. Da incredulidade, né? Porque ele não acreditava e Deus. E aí eu fiquei chorando. Assim. E, sabe, aconteceu uma coisa muito forte. E aí, chegou de manhã, até o pastor que veio no dia que estava dormindo aqui, e a esposa dele também veio junto. E eu falei, preciso conversar com vocês. E fui na igreja conversar com eles. E aí, eu falei o que aconteceu, aí a pastora falou assim, eu acordei hoje, era umas 3 horas da manhã, com o Espírito Santo me alertando para orar por alguém que estava sendo muito atacado, mas eu não sabia o que eu não dormia, ela falou assim. Isso antes de eu contar ainda, sabe? Aí eu falei, então essa pessoa era eu. Que aconteceu assim, 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 assim comigo. Ela falou, olha aí. E eles, que bênção que aconteceu isso. Eu falei, que bênção, o que? Olha o que aconteceu comigo. Por favor, né? Mas é uma bênção mesmo, porque é o que a senhora falou. É a libertação. Acontecendo a libertação da pessoa. O demônio fica furioso quando você está se libertando. Né? Ali é você, Deus e... Exatamente. Né? E aí que as coisas começaram a florar na minha vida. Eu comecei realmente a enxergar. Deus começou a falar comigo de uma forma diferente. Né? Eu comecei a escutar Deus, eu comecei nos montes que a gente vai, nas orações, e eu coloquei uma coisa que muita gente não coloca, que é Deus em primeiro lugar. Amém. É tudo a vontade dele, não é a sua vontade, é a vontade dele. Verdade. Então tudo que você vai fazer na sua vida, qualquer projeto da sua vida, pede primeiro em oração, pede direção. Qualquer projeto que nós vamos fazer, nós entramos em jejum, a gente pede oração, né? E Deus responde. Deus vai usar pessoas para responder, Deus vai usar ações, vai usar algumas coisas para te responder. Verdade. Né? E com nós acontece sempre o que nós pedimos, né? Acontece, Deus revela e graças a Ele, né? Tudo tá dando certo. Em nome de Jesus vai dar tudo certo ainda sempre, né? Porque nós precisamos, né? Precisamos dessa cobertura de Deus, porque a nossa lida é contra os principais e potestades desse mundo. A nossa luta não é carnal, a nossa luta não é contra as pessoas, né? A nossa luta é contra os principados e potestades desse mundo, que eles batem forte, né? Batem forte na gente. Voltando lá na Bolívia, né? Aí o pastor, eu conheci ele, então assim, eu sentia muita falta dos meus pais, que eu era filha única, então era meio adulada dos meus pais, né? Então, e aí eu percebi que o Senhor tinha colocado ele na minha vida, porque a família dele também me acolheu. Então era minha segunda família, para cuidar de mim nesse período que Deus me queria lá. Porque não é fácil você sair da sua casa, deixar sua família em outro país. Em outro país, outra cultura, e procurar seu sonho, né? Seu crescimento, porque aí então já virou o meu sonho, né? Aí já fazia parte esse sonho. E aí fui estudando e o pastor cuidando de mim e tal. Aí chegou um tempo que no Brasil entrou em uma crise muito grande. E já meus pais, que estavam me mantendo ali fora, mesmo por ser mais barato,
entraram em dificuldade também, porque tinha uma crise, o dólar subiu muito. E aí eu fiquei muito triste, porque meu pai ligou e falou: filha, eu sei que você já tá terminando o 3º ano, você já vai pro 4º, mas infelizmente não estamos conseguindo mais, você vai ter que voltar. Aí eu abaixei a cabeça, fiquei triste e fiquei pensativa e falei: puxa, já engatei o namoro, tô super apaixonada, queria casar com o meu noivo, né? Que até então era meu namorado. E também meus estudos, olha até onde eu cheguei, eu tô indo bem, eu tô amando medicina, agora que eu tô gostando, fiquei pensando, mas eu não reclamei pro meu pai. Aí eu tinha uma aula, era mais ou menos a aula, ia ser 18 horas. Aí eu fui, pensativa no ônibus que eu estava indo, desci do ônibus, pensativa. Aí eu tava de cabeça baixa mesmo, olhando pro chão. Aí algo falou assim: levanta a tua cabeça. Eu levantei. Na hora que eu levantei a cabeça, gente, eu me deparei, que eu nunca tinha dado tanta importância, tanto detalhe. A universidade e uma cruz. Porque a minha universidade era cristiana, que é evangélica. E aí tinha cultos, tinha adoração, muita gente aceitava Jesus nos cultos, que era obrigatório. Teologia a gente fez nesse período. Dentro do curso de medicina. Dentro do curso, fazia legal. parte da carreira, teologia. Bom, E eu tirava só notão, porque eu já sabia muita coisa, então ensinava os outros. Mas enfim, voltando, aí eu vi aquela cruz. Na hora que eu vi aquela cruz, eu lembrei da profecia. Aí eu falei: não, foi o Senhor que me trouxe até aqui. Eu senti uma presença do Espírito Santo muito grande. Eu falei: pai, todo mundo pode ir, mas eu vou ficar, porque o Senhor me trouxe. É teu projeto, o Senhor me falou, essa é a Universidade da Cruz. É aqui que eu vou terminar, eu creio. Aí eu voltei cheia de ânimo. Cheguei: Davi, eu vou terminar, Davi, eu vou terminar. O Senhor falou, ele me mostrou. É não sei profético, como, mas eu não sei como vai acontecer. Mas eu posso te falar que eu vou terminar esse curso de medicina. E aí Deus proveu para o Davi um trabalho freelancer. Até então ele estava quase terminando a faculdade dele. E lá na Bolívia é assim, quando eles fazem faculdade, faz faculdade. Geralmente eles não trabalham e fazem faculdade, eles se dedicam integral. Eles se dedicam para ser bons no que vão fazer mesmo. Apesar de muitas críticas, mas isso tem um diferencial lá. Sim. E, enfim, aí o pastor fez esse trabalho, me ajudou, e, enfim, foi tudo maravilhoso. Eu, gente, em tempos de provações, eu vivi uma vida que antes eu não tinha, de tanto conforto que o Senhor me deu. Eu sobejava para mim e eu tinha para abençoar outras vidas. Olha aí. No tempo de mais aperto no Brasil, eu vivi com abundância em Cristo. Quando eu entendi, quando eu me conectei que ali o Senhor tinha me levado e que ali havia um propósito maior. Nesse meio tempo, o pastor já estava na caminhada com o Senhor e ele falou: não, vamos casar, porque a gente precisa, já chegou o tempo da gente se casar. E foi aí quando nós nos casamos. Eu estava passando pro 4º ano de medicina. E aí já tudo ficou por conta do pastor já. Agora o papai falou assim: ó, faço pra você agora, ó. Agora é tua. Teus pais continuaram no Brasil. Agora é tua, Tafarel. Meus pais sempre estiveram no Brasil. E assim foi. Foram momentos de amadurecimento no casamento, porque cada um vem, né? É uma lapidação. Eu tinha escutado isso e eu sempre trouxe isso. É uma lapidação, é cultura diferente, a mãe criou de uma forma, a gente já brasileiro tinha outra forma. Então foi um momento assim que Deus foi lapidando a gente. E nesse meio tempo o pastor já era líder de célula. Ele já estava... Isso, por exemplo, aí voltando meio que à pergunta, né? Como começou o ministério. Eu acho que assim, fazendo uma retrospectiva, a gente... Talvez o ministério de vocês foi bem acelerado, mas Deus já está olhando em vocês, né? Exato. Então, o nosso ministério, eu lembro que o meu processo foi mais longo junto com a pastora, né? Porque quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que a gente fez foi falar assim: lá na Bolívia tem célula, o movimento lá celular é muito forte. Então, a gente falou, participamos das primeiras células. Eu falei: eu vou abrir minha casa como anfitrião. Eu não era líder. Eu sonhava ser líder, eu sonhava a ajudar isso daí, mas o que Deus me permitiu naquele momento era ser anfitrião. Então a gente saía do trabalho, voltava para casa, preparava a sala,
Todo ambiente. Deixava o lanche, deixava tudo bonitinho para a gente fazer o culto no lar. Sim. E ali ficamos 4 anos. Eu lembro que minha vizinha de baixo meio que não gostava, porque pegava a gente pegava vassoura, porque a gente, em vez de ficar 1 hora, ficava até 11 da noite. Sim. E tal. É uma benção. Conta do barulho. Isso. A gente ficou 4 anos. Daí, Ederlane veio para o Brasil, conseguiu fazer a revalidação do seu diploma, né? Ela conseguiu, estudou lá em São Paulo, nas melhores universidades, lá, nefrologia pediátrica, que foi um passo que ela teve para poder revalidar o seu diploma. Brasil. E quando ela conseguiu o diploma, a gente ficou 2 anos indo e vindo, eu e ela. E quando chegamos em São Paulo, para morar em São Paulo, eu falei, agora, Ederlane, a gente vai ter que buscar uma igreja. Porque eu me converti em uma batista. Vamos falar assim, primeira igreja batista da Bolívia, o pastor Alberto Magno. Né? Então eu aceitei Jesus lá. Só que quando voltamos para São Paulo, a gente tentava encaixar nesse ministério. E a gente entrou em São Paulo na Batista do Povo. Lá na capital. E é ali que Deus me levantou como líder de uma igreja da família. Isso em São Paulo. É uma igreja focada na família. Focada na família. Em célula, trabalhando em célula. Então, uma forma de evangelismo é eu trabalhar no culto no lar. Sim. Aí eu fiquei 7 anos como líder. Aquele tempo na Bolívia era uma preparação. Era uma preparação, exatamente. Exato. Era uma preparação, porque ele falou assim, você tem que saber receber as pessoas para depois você ser líder. As bênçãos, eu falo isso, né? As bênçãos de Deus nunca vai ser. Ele sempre prepara primeiro. Quando você está preparado, aí sim. Aí não adianta. Né? Uma vez o pastor foi passar. O pastor foi até o Brasil para pedir minha mão para o meu pai, né? Sim. A gente já estava namorando há 1 ano, mas ele foi lá para configurar a situação. Ele já conhecia? Fazer o certo. O pai já conhecia ele? Ele viu meu pai como meu amigo. Meu pai fez um churrasco, eu falei, vou convidar um amigo. Aí ele conheceu, mas assim, né? A gente ficou meio tenso, com medo do meu pai querer me fazer voltar e tal. Então a gente ficou em silêncio durante 1 ano. E aí ele foi para conhecer. E havia um missionário na minha casa. E Deus usou grandemente para falar com o pastor. Falou que ia usar ele nas ciências da computação, que ele ia ter um entendimento muito grande de tudo que era essa parte de comunicação, telecomunicação. Sim. E que ele ia ter um emprego muito bom em relação a isso. E que também Deus ia usar muito ele na palavra, mas que ele ia ser usado, que Deus ia dar palavra, que ele ia ter um discernimento da palavra. E aí, quando falou, eu falei, meu Deus, ele tem vergonha de carregar a Bíblia. Meu pai, como que eu vou ver isso? Eu achava tão impossível, eu achava tão longe. E aí, Deus me fez pensar o seguinte, olha da onde ele veio, olha o que eu já fiz e olha o que eu tenho para fazer. Porque a gente só vê o agora. Deus vê lá na frente. Porque ele já te formou lá desde o ventre da tua mãe. Ele já tinha uma história para você. Desde que você estava lá no ventre, sendo tecido, ele já tinha uma história para tua vida, já estava escrito. Então, a gente, na nossa incapacidade de ver só o agora, às vezes fica incrédulo. Mas eu falava assim, eu sonho com esse momento de ver meu esposo dominando a palavra. Deus dá o trajeto pra gente. Deus dá o destino pra gente. Né? O trajeto é a gente que faz, né? Aí depende do que você dá. Eu tenho comigo que a nossa vida, a nossa caminhada, a caminhada cristã é cheia de provas, né? Mas eu creio muito que todos nós, cristãos, temos a maior batalha da nossa vida, que é estar com ele na glória. Exatamente. Né? Então a gente já vive isso aí, a gente já vive por algo lá na frente. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a nossa única caminhada é estar sentado ao lado do Pai. Né? Verdade. Então essa é a nossa vida, é sempre nas promessas do Senhor, né? A nossa maior promessa é querer estar com ele, né? Verdade. E é por isso que a gente... E tudo que a gente está falando aqui, é para você que está nos assistindo, que também, esse é o propósito também do Ungidos aqui, né? Para vocês verem, pastores, são pessoas normais, né? Tem muita gente que coloca, nossa, pastor, mas são pessoas, são seres humanos normais. Passamos por momentos também muito difíceis, também passamos por momentos, também
eu já fui do mundo, me converti na conversão que a gente muda, né? Então, mesma coisa o pastor Davi, mesma coisa a pastora Fernanda, a pastora Ederlane também já nasceu num berço cristão ali, né? Mas a conversão nossa que nos trouxe aqui para ser pastores, líderes, né? Liderando igrejas, né? Estando aqui para cuidar de outras pessoas. Na verdade, deixar a nossa vontade, né? E fazer a vontade deixar de Deus. Vontade, fazer a vontade porque de Deus. Quando você entende isso na sua vida, na sua caminhada, é que os propósitos de Deus começam a se cumprir na sua vida. Porque antes a gente não quer, a gente vai por um lado. Ninguém nasceu, ninguém nasceu ego. santo já em santidade. Não é assim, né? Você pegar todos os apóstolos também, ninguém foi assim. Verdade. Né? Algo que eu aprendi da minha mãe desde cedo, que até depois eu passei pro pastor, é que a gente não deve tomar, como você estava dizendo antes, tomar nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Se Deus não está no negócio, não entra, vai, porque com ele te aprovando, ele te falando, vai, ainda você vai passar por algumas situações, mas você está com ele, ele te colocou ali, não é a sua vontade própria. Ele dá o sustento. Ele vai te dar o sustento. Porque você vai padecer muito mais se você for por conta própria. Isso o pastor aprendeu cedo. Então, se a sua presença comigo não vai, eu não vou a nenhum lugar. Quando eu cheguei na igreja, eu acho lindo isso. Quando Deus envia alguém, né, um servo de Deus para falar isso na sua vida. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, o primeiro dia, o meu processo de conversão foi um pouco diferente. Eu acho que Deus foi me moldando, mesmo longe, distante da igreja, eu tinha essa sede do evangelho, né? E aí quando eu cheguei na igreja, que eu já tinha feito um propósito com o Senhor, e eu peguei e falei assim, o pastor Dinei chegou e falou assim pra mim, olha, quem não caminha, quem tem um plano, quem tem um chamado com Deus e caminha longe dele, não tem como a vida dar certo. Não tem. E aquilo eu gravei no meu coração, assim, sabe? Ele falou assim, não vai dar certo casamento, não vai dar certo vida financeira, não vai dar certo nada na sua vida, porque tá longe de Deus, tá longe do plano. E eu falei assim, não, Senhor, eu tô caminhando errado, eu tô indo na maré contrária. Os escolhidos não tem escolha, né? Verdade. Tem que ir onde Deus quer, não adianta. Se for pra qualquer outro rumo, não adianta. Deus vai barrar ali. Eu li um livro que é do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito, que diz assim, se você não vive, se você viver sem o propósito, é sobreviver, não é vida. Exato. Você só vive verdadeiramente se você estiver vivendo o propósito. Enquanto você você rejeitar, você vai padecer muito. Porque além da salvação, porque antes eu fui de uma época assim de muito tempo cristã, pensando que só na salvação. Eu preciso de santidade para ser salva. Amém. Isso é verdade. Só que existe uma vida em abundância que ele quer dar aqui pra gente na terra. E eu não tinha esse entendimento dessa vida em abundância. E essa vida em abundância você vai conquistar vivendo o propósito de Deus. No caminho. Então, voltando um pouco à pergunta, que eu acho que a entrevista, eu sou meio que objetivo nessas coisas. Aí, voltando a essa história, né? Já convertido, líder de célula, eu e minha esposa. A gente estava cansado de morar em São Paulo já. Eu trabalhei em uma empresa na Claro, telecomunicações. Minha esposa com os plantões. Mas a gente tinha esse desejo de buscar um lugar que a gente pudesse cumprir realmente o nosso propósito. Porque a gente orava e pedia a Deus, Deus, aqui a gente não tem vida, a gente vive para trabalhar. E eu lembro que eu falei com a Ederlane, vamos orar, vamos colocar em propósito. A gente ficou orando. Eu falei, agora vamos viajar. E a gente conheceu o Nordeste inteiro, fomos, né? E do nada, não foi do nada, que a gente tem uma amiga em comum, que é a doutora Caroline Cassol, ela morava em Rio Brilhante, e agora está morando em Maracaju. E ela ligava sempre para a Ederlane. Ederlane, sai de São Paulo, sai dessa vida e tal, vem pra cá. Aí eu falei, então, Lana, vai lá, vai, visita, conhece. Ela foi lá, deixou o contato dela aí nas prefeituras, ficaram ali. E ela voltou. Eu falei, e aí, que você gostou? Não gostei. Puxa vida, eu queria sair tanto de São Paulo, não aguento mais essa vida de São Paulo. Mas São Paulo me deu muito, assim, profissionalmente, material, né? Até no ministério, né? Tremendo.
Só que daí ficou o contato dela na prefeitura de Rio Brilhante, todas as prefeituras estão ligadas. E do nada ligou o secretário de saúde de Bonito para ela, falando assim: doutora, a senhora não quer trabalhar aqui em Bonito? E ela falou: Bonito? Onde que fica Bonito? Dá uma olhada na internet. Se disse que ela entrou na internet e falou: Davi, já arrumou as malas. Já temos esse feriado aí, já temos lugar. Aí a gente ficou apaixonado, chegamos em Bonito e nos apaixonamos por Bonito e falamos: é aqui. Ela teve mais sensibilidade que eu, porque eu sou economista, aí eu fiz os cálculos, falei: nossa, não estava tendo essa proposta. Pelos cálculos humanos não dava, mas cálculos de Deus dava. Mas é que, na verdade, assim, olha pra você ver quando Deus te chama pra uma coisa, você é provado até a última hora. Mesmo você estando na direção, Deus coloca você à prova. Gente, ligou pra mim. Rio Brilhante eu já tinha ido. Eu falei: não, aqui meu coração fechou. Bonito, a gente veio. A proposta de Rio Brilhante era o dobro de Bonito. Quase o dobro. Era quase o dobro. Aí me chama Chapadão do Sul. Eu fui lá conhecer Chapadão do Sul. Chapadão do Sul realmente era o dobro e mais um pouco que Bonito. Aí eu falava: gente, olha, eu tô com 3 propostas, eu não sei o que fazer. Lógico que você não vai ser burra, né? Você vai pegar que paga mais. Eu falava: eu não sei, eu tô tão indecisa. Aí o Davi: não, linda, você tem que pegar que paga mais, você tem que pegar. Eu falei assim: mas eu não sinto no meu coração, eu não sinto. Eu vou orar. E aí eu ajoelhava e orava. Eu falava: Senhor, olha como que o Senhor me coloca. Olha, eu sei que eu te pedi para mudar daqui, que eu queria algo que me desse mais tempo para estar na tua presença e que não fosse discrepante o salário de São Paulo com o lugar que eu fosse e que eu pudesse trabalhar num outro esquema do que eu trabalho hoje, que eu trabalhava de plantão em plantão em plantão. E agora eu tô aí com essas 3 possibilidades. Eu tenho certeza que eu quero ir, mas eu preciso saber para qual, Senhor. Eu não quero errar. Eu não quero errar. Que é o que eu aprendi com a minha mãe. Vai debaixo da direção do Senhor, aquilo que Ele colocou. E aí, quando eu senti no meu coração que era Bonito, gente, a secretária de saúde de Chapadão ficou indignada. Falou: eu não entendo, como que você quer ir pra lá? Se lá paga menos. Eu falei assim: eu não tô saindo por causa de dinheiro. Olha. Não é esse o propósito, eu não estou saindo por dinheiro. A primeira aprovação, né? Eu quero um tempo de paz, eu quero um tempo diferente. Eu sinto que algo fala no meu espírito que ela era cristã também. Ela me olhou: então tá bom. E aí, quando eu comentava com algumas amigas: eu não acredito. Eu falo assim: não, eu sinto no meu coração que é lá. E foi assim, desde que eu cheguei aqui, eu me senti assim, acolhida. Eu gostei, eu senti que tinha um propósito maior. Só que chegamos aqui, a gente pensou que a gente ia ficar de férias, vamos falar assim, trabalhando e ter um tempo de descanso. Só que isso não tem. O bonitense mesmo não aproveita quase nada. Só que o que aconteceu? Chegou, eu acho que foi um verão, e chegou uma pastora da nossa igreja em São Paulo. Eu falei: a missionária Isabel tá aqui, Lana, tá aqui. Não acredito. Uma mulher bem usada por Deus e tal. E eu acho que ela se aproximou dela e falou assim: missionária Isabel, você lembra de mim? Não lembro de você, mas dele eu lembro, porque eu aparecia mais ali na igreja. Você não saiu de São Paulo? A gente convidou ela para jantar, e na conversa no jantar ela falou assim, e eu falando com ela a respeito de negócios. Que aqui é lindo, que aqui é maravilhoso. Aí eu falei: missionário, eu tô querendo colocar esse negócio, o que você acha? Ela olhou para mim e ela falou assim: você acha que Deus te trouxe aqui para abrir um negócio? Aí isso foi um balde de água gelada em mim, porque eu tava focado no negócio, focado em prosperar. Economista, né? Economista, focado. Eu falei: aqui é a minha oportunidade. Eu não era pastor ainda, e eu estava focado mais na vida empresarial. Porque quando ela falou assim: você acha que Deus te trouxe aqui para abrir um negócio? Aí foi o baque. Aí ela começou a ministrar a gente aquela repreensão. Parece que eu já até fico aqui na minha escola. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que o Senhor quer conosco? Aí a gente estava congregando na Assembleia de Deus, bênção também, mais tradicional e tudo. E foi quando apareceu, quando o convidado, o pastor Wellington, o negão que a gente chama, né? Tocando ali e tal. E ele veio, e eu estava meio que na segunda fila, primeira fila, e ele começou assim: você
eu falei, se você vai ser professor da escola dominical. Eu falei, eu vou fazer esse professor da escola dominical? Sim, você. Quem? E ele virou e falou para o pastor Tony, quem que é o professor? Aí se levantou outro pastor e falou, você não vai fazer, mas você vai fazer ser agora. Olha, gente. Aí eu fiquei, que vergonha, e agora que vai pensar o pastor de mim, que eu tô tirando o seu cargo? Eu falei, que negócio é esse? E daí ele continuou e falou, você vai construir um prédio numa esquina. E ele começou a revelar coisas que realmente se cumpriram. Sim. Aí eu fui professor de escola dominical, eu e minha esposa. Só que, pastor, antes disso, teve 2 missionárias que estiveram na igreja e nós estávamos sentados Também. Aí falou assim, escuta, o tempo de férias de vocês acabou. Acabou. Nossa. Foi forte. Meu Deus. Então Deus já estava falando, bom, já acabou tuas férias, agora você tem que ser ativado no teu propósito. Na hora de pôr a mão no arado. Mistério, né? Isso foi, porque a gente chegou com uma ideia, né, pensando, o tempo de descanso, só que não. A gente foi chamado para um propósito alinhado com ele. Daí que aconteceu que a gente cresceu muito na assembleia, professor da escola dominical, depois eu fui professor do curso teológico por 1 ano. Só que ali Deus foi falando forte. Não é questão da igreja, mas sim questão do propósito. Porque a gente tinha, principalmente ela, tinha algo que ardia no coração a respeito de cura e libertação. Né? Então a gente falava a respeito que não somente você aceita Jesus, que você está livre, que você está totalmente liberto. Não é assim. Senão existe até uma palavra em Mateus. Abre aí, por favor. Mateus. Você quer pegar aqui? Mateus, aqui Mateus 15. Mateus 15. E a gente tinha um discernimento forte a respeito que a cura e libertação Mateus 15, aqui ó. 15, 21, 28. Então a gente ardia no nosso coração a respeito de cura e libertação. Quando a gente falava isso a respeito de cura e libertação na igreja, talvez mais tradicional, eles não acreditavam nisso daí. Não acreditam. Existem igrejas, ministérios que não acreditam. Só que para nós havia uma revelação diferente. Que sim, que dentro da igreja precisa de cura e libertação, mesmo que você seja um crente velho, é justamente ali, porque houve um assunto na escola dominical que me tocou ensinar a respeito de cura e libertação. Eu liguei lá para o pastor responsável e falei, pastor, eu não consigo pregar algo que eu não tenho convicção sobre isso, então eu deixo para o pastor pregar. E foi ali que Deus foi falando a respeito conosco, e foi falando, levantando profeta, levantando missionário, falando que o nosso tempo na igreja estaria se encerrando. Foi bom? Foi bom. Maravilhoso, a gente aprendeu bastante. Aprendeu muito, né? Mas não é o que não estava alinhado, não estava alinhado com o nosso propósito, né? E às vezes os pastores sofrem muito com isso. A gente não quer magoar nenhum pastor, só que Deus tem multiforma de agir. Exato. E uma palavra é Mateus 15, 21, né? 21, a respeito da libertação. A mulher cananeia, demonstrando sua fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali, né? É uma mulher cananeia, uma mulher impura, uma mulher gentil, não tinha nada a ver com os judeus, né? Inclusive era idólatra, gritando, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado, ou seja, Jesus falando com ele, né? Eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou e de joelhos disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos. Então, o que Deus nos revela aqui? Que a libertação é o pão dos filhos, né? Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é sua fé,
seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a filha foi curada. Então o que aconteceu? A gente tinha essa contradição. A gente cria na libertação, só que ali onde estávamos, neles não cria na libertação. Então, e o entendimento que aqui temos, que é o pão dos filhos, é a libertação. Então, se é pão, a gente tem que se libertar diariamente, né? E outra coisa, a gente via que quando Jesus entrou na sinagoga, havia uma mulher que sofria, era corcunda, tinha uma doença há muito tempo. E quando Jesus entra, fala assim, ela é uma filha de Abraão. E ela foi curada, foi liberta. E estava onde? Estava na igreja. Dentro da igreja. Estava dentro da igreja, estava endemoniado. Mas a gente fala isso também. O processo de cura e libertação, ele vai além do que expulsar qualquer demônio. É muita coisa, né? Envolve muita coisa. Então, eu falo assim, muita gente não acredita mesmo, né? Muitas igrejas não acreditam, muitos pastores não gostam disso. Por causa que a cura e a libertação, quando você está ali de frente, às vezes com até o demônio manifestado, o demônio julga. O demônio aponta dedo. Então a vida tem que estar muito correta. Né? Tem que então muita gente fala, eu não gosto disso, eu não faço parte disso, porque às vezes já teve uma decepção na hora ali com um demônio, né? Então o demônio julga, o demônio humilha, o demônio, olha, ele envergonha, né, a pessoa. Já aconteceu isso com nós, tá? A gente tá ali e o demônio envergonhar uma outra pessoa, apontar dedo. E quem tava até com a equipe nossa, e a pessoa se abala, a pessoa até sai, né? Sai de perto. Isso tem que cuidar muito. Mas o fato de libertar não é só aceitou Jesus, está liberto. Não é assim, igual o senhor estava falando. Exige uma vida, processo, né? Exige uma vida correta com Deus. E entra muito o que o senhor falou um pouquinho atrás, que muitos estão dentro da igreja há 40 anos e não tiveram a cura e a libertação. Às vezes por falta de entendimento, ou às vezes por achar que mundo espiritual não existe, que mundo espiritual não é real. Eu falo assim, às vezes até o pastor não aconselhar certo, porque falar que esse negócio de expulsar demônio, esse negócio aí não existe. Mas quem mais expulsou o demônio de Jesus Cristo? Quem mais ali falou de demônio, falou do inferno, falou de Satanás que Jesus Pedro Cristo? andava com ele, quando Pedro falou para trás de mim, Satanás. Ele estava expulsando aquele espírito que queria induzir Jesus a outra coisa. Que não era Pedro, né? Era os espíritos, que nem eu falei, os principados potestades. E aí também entra muito assim, né, pastor? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, diz em Romanos, né? Sim. Então, a gente tem que crer que a palavra precisa libertar. Então, como é que eu estou há 40 anos dentro de uma igreja, estou vendo que Jesus cura, e não aconteceu nada comigo? Então, eu não estou vivendo a palavra. Exatamente. Se você está tanto tempo na igreja, ainda você não mudou de vida, alguma coisa está errada. Exatamente. Alguma coisa precisa ser acertada. E eu vivi isso porque eu fui criada desde cedo na Assembleia de Deus, conheci o poder de Deus, conheci a manifestação do Espírito Santo. Só que eu tinha um espírito de religiosidade. A religiosidade mata todo mundo. Espírito de religiosidade. Que é aquele assim, vivi dentro da igreja, sei tudo, sou crente, sei tudo. Sou santa. De julgar outras pessoas por outras coisas. Ia na igreja. Quando eu fui para a Bolívia, que eu procurei uma igreja, eu primeiro fui à Assembleia de Deus. Eu não achei que eu me encaixei, eu não fui muito bem acolhida lá. Aí eu cheguei na Batista, eu fui muito bem acolhida. Eu senti muito amor por eles, eles também foram bem assim, amorosos comigo. E eu ficava ali, como os costumes, os usos e costumes eram diferentes, eu ficava julgando. Eu ia pro culto e ficava julgando. Eu falava, gente, mas eu falava assim, não, mas olha o amor que ela tem, ela tá cheia de Deus, olha como que ela sabe a palavra. Ai, mas ela tá assim, ela tá assada, ela tá cozida. Então eu sofri isso, eu falei, Senhor, tira isso de mim. Isso é o que mais tira isso é bonito, Darlene, porque você soube reconhecer que dentro de você estava errado, né? E não no próximo, né? Porque esse é o maior erro da gente. Assim, será que ela vai pro céu? Mas, gente, olha só, será que ela tá enganada? Olha só como que ela se veste. Só que roupas decentes, só que diferente então, é o que... Isso que a senhora tocou agora é muito interessante, porque até hoje fazem isso, tá? Nas igrejas. O que a gente recebe também de visitantes, tá? Na nossa igreja também, falando disso. Eu saí daquela igreja tal porque tava olhando até o meu jeito de vestir, o meu jeito assim. Isso a gente tem que
Olha, tem que ter sabedoria. Tem que tirar, Quem tem que saber, convence é o Espírito Santo de Deus. Ou então virou aquela coisa assim, de a roupa definir o tipo de crente que você é. Se você tá de saia, se você está extremamente comportada, você é santo, você é perfeito. E não, às vezes a pessoa tá com o coração ali mais duro que, foi sabe? Isso que Jesus fez. Ele não via roupa, ele não via nada, ele veio para os enfermos, ele veio para ajudar, ele veio para fazer essa obra. E nosso ministério começou ali a despertar a respeito da cura e libertação, né? A gente já tinha algumas experiências na célula, no culto do lar, né? E ali Deus fez esse contato através dos nossos pastores, né? O apóstolo Carlos Monteiro, a profeta Teresita. Mas começou pela missionária Isabel. Né? Porque ela me indicou alguns livros. Isso, aí ela foi falando a respeito de cura e libertação, porque a gente ficou assim com sede, com fome, para conhecer da cura e libertação da missionária Isabel. Eu lembro que ela fez vários processos de cura e libertação aqui, com algumas amigas também, que estavam precisando. E daí começou assim nossa busca. E na verdade, o que aconteceu? Os nossos pastores, que são de cobertura agora, que honramos a vida deles, né? O apóstolo Carlos e a profeta Teresita, do Ministério Internacional. São de Santa Cruz. Sim, só que olha como que, como que são as cristocidências, né? Ótima essa palavra, hein, pastor? Cristocidência, amei. Legal. Como que é a cristocidência? Eu não conhecia eles. Eles vieram para Bonito. Né? Na época vieram. Vocês não chegaram a congregar na igreja deles lá na Bolívia? Não, a gente estava congregando em outro ministério. Só que eles vieram para a posada de uma amiga nossa, que é a pastora Rúbia. E ali nós conhecemos ele. E ali eu soube que o irmão da profeta Teresita era um grande amigo meu. Olha só. E ali, só que a gente estava com um cargo na igreja, a gente estava com responsabilidade da igreja, a gente sentia que a gente estava apaixonado pelo ministério dele, só que a gente, naquele momento, não podíamos sair, porque Deus tinha entregado a nós uma responsabilidade lá na igreja, né? Então, o que aconteceu? Foi um primeiro encontro. E dali, Deus falou com eles que nós éramos os futuros pastores de Bonito, que a gente ia abrir um centro de treinamento, de educação dos princípios cristãos para líderes aqui em Bonito. Amém. Nossa, que lindo. Só que eles não falaram nunca isso para nós. Assim, naquele momento, eu acho que como o contato era outra amiga nossa e a gente estava ali somente de visitante, Sim. Só que houve já ali um encontro. Daí se passaram 2 anos, eu lembro que a gente falou com o pastor e ele não gostou no momento e eu falei, bom, vamos orar. Nós retrocedemos. A gente ficou para trás, então a gente demorou nosso processo. Quando você demora o teu processo, você se prepara para situações que vão acontecer, porque às vezes isso acontece. Quando você negligencia teu propósito, teu processo, vem outras pessoas querendo o teu propósito que não foram chamadas para isso. Então, até para você assumir isso de novo, você tem que trabalhar isso. Então, voltar para o caminho, né? Voltar para o caminho, e sempre tem pessoas querendo teu processo. Querendo teu processo. Querendo teu processo. Como que é, né? Foram chamados para um processo aí, querendo teu processo. Mas culpa nossa. Quando o apóstolo falou, olha, foi a culpa de vocês, porque vocês estão chamados e não estão executando. E vocês demoraram. E realmente eu no começo, quando ele falou, como assim eu demorei meu processo? É porque realmente a gente não se posicionou. Foi um chamado, havia a palavra profética, havia tudo, só que a gente ficou com medo. Então, o inimigo, ele usa o medo para te paralisar, para paralisar o teu processo. Aí a gente entendeu, assumimos o processo. Eu lembro que eu fui consagrado no dia do meu aniversário. Nada planejado, eu creio que foi Deus que planejou no meu aniversário, porque a gente foi lá na igreja e fomos chamados. E eu estava mais preparado. Eu falei, eis-me aqui, já envia minha amiga. Já levantei as mãos, ela não. Pastor, mas existe um viés aí, porque nós não tínhamos ideia que seríamos pastores. Não passava por nossa cabeça, mas todo mundo chamava ele já de pastor e ele ficava bravo. Só que antes havia um monte de gente chamava de pastor. Pastor, te chama pastor, só que é um dos sinais, né? Sim. Quando alguém te chama de pastor, é um dos sinais que o povo está te vendo assim, né? Então, só que antes a gente já tinha ido, já tinha simpatia com esse ministério, e um apóstolo peruano ali, um congresso de Ministério Quinto,
Ministério Quinto, que é Efésios 4:11, né? A Igreja Apostólica Profética. Ele falou assim, vocês, eu lembro, aí onde vocês estão, Deus está mandando para vocês estender tuas estacas, estender tua tenda, se estabelecer. Mas eu falei, nossa, a gente vai construir, o que a gente vai fazer? Mas era profeticamente. Estabelecer nosso altar, nosso propósito espiritual aqui em Bolívia. E foi ali que a gente, no ano seguinte, fomos levantados pastores. Eu assumi mais rapidamente, justamente. Verdade. E eu falei, e agora, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Que igreja que a gente vai? E a gente começou no lar. Começou eu e minha esposa lá em casa. E às vezes não aparecia ninguém lá e ela chorava. Ela falava... Eu falava assim, você é meu pastor e eu sou sua pastora. Você é minha ovelhinha, eu falava para ela, né? E ela chorava, e ela falava, calma, Ederlaine, vai chegar as pessoas, a gente tem que orar, tem que buscar. E as pessoas foram chegando. Ficamos 2 anos assim, porque justamente veio a pandemia. E nessa, porque a palavra de Deus diz, que a prova produz paciência, perseverança e esperança. Então a gente passou por várias provas ali, Deus provando. Até a gente, depois de 2 anos, abrimos definitivamente a igreja. E é sempre a prova, não sei se pode, mas a palavra do Senhor nos confirma, a prova sempre é no pouco, né, pastor? É no pouco. Para ver se nós somos capazes de lidar com muito, exatamente. né? Verdade. Eu tenho isso no meu coração, assim, que a gente, quando a gente entrou na igreja, tinha dia que ia 5 pessoas no culto, eu falava assim, nossa, mas isso é normal, Deus? Mas assim, eu sentia, e aí eu ia no culto de domingo, que é 5 pessoas, e Deus falava comigo na cadeira, assim, eu falava assim, meu Deus, não importa pessoas, ele tá falando comigo. Teve uma vez no culto, eu acho que foi 3 pessoas. Mas eram as pessoas para estarem lá. Eram as pessoas que Deus queria que estivesse lá e Deus não permitiu que as outras fossem, porque era para falar com aquelas pessoas. Né? E através daquilo foi mudada a vida das pessoas. A gente vive muito isso. Às vezes eu ficava preocupada com o crescimento da igreja, com ter mais pessoas, com a quantidade. Mas não é isso, Deus quer qualidade. E aí o Senhor vem provando. O Senhor fala, filha, não depende de fulano ou cicrano estar presente. O que importa é a minha presença naquele lugar. Eu tenho que estar presente, que vou agir. E o Senhor tem agido. Sabe que é flutuante o número de pessoas, né? Então tem hora que tá cheia. Principalmente no Ministério de Cura e Libertação. Né? Principalmente nesse ministério. E, bom, vocês são casados, marido e mulher. O pastor terminou o processo do ministério dele. Tem pergunta, mas eu creio que a gente conseguiu entregar assim a pergunta o início inicial, do ministério, né? O início do ministério, porque que acontece? Às vezes as pessoas olham você hoje, mas não veem o que aconteceu lá atrás. Então, não sabe tudo o que passou. Não, a gente porque a gente tem algumas situações que as pessoas querem ser pastores. Eu falo, olha, quanto tempo. Deixa só surgir uma pergunta assim agora, tá fora do roteiro, mas eu vou fazer uma pergunta pro pastor. Como que foi a sua primeira vez que você enfrentou cara a cara com o demônio, o processo de libertação? Como que foi pro senhor? O processo de libertação. Aí, o que aconteceu? Fomos chamados pelo apóstolo Carlos, porque a gente foi preparado antes. Eles fazem uma oração, fazemos uma programação de jejum, oração. Existe uma equipe forte de intercessão. E a primeira vez que eu não acreditava nisso também. Só que quando eu comecei a participar, eu participei como ajudante, não participei expulsando diretamente. Aí eu vinha que a manifestação dos demônios, inclusive a gente fez um retiro aqui, que uma criança, uma menina, começou a ficar dando piruletas, assim, parecia, não sei, aquele street dance. Você jogava no chão e começava sabe aquele filme? E a menina rodava. O demônio queria jogar ela no fio da escada. Na quina da escada. E outras manifestações, eu comecei a observar que o demônio se manifesta como animais. Ou como insetos. Ou ele, o touro, né, que é o Beelzebub. Uma vez você colocou assim, começou assim. E isso daí me impactou, eu vi assim. Só que eu nunca tive medo, graças a Deus.
Eu nunca tive medo. Aliás, eu queria ficar Porque ali já era atento. eu queria ficar atento como que era. Porque eu tinha curiosidade, eu tinha sede e fome de ver o sobrenatural de Deus, porque eu nunca tinha visto, né? E aí começou a se manifestar como um Beelzebul, como um touro, começou a se manifestar como um lagarto. Um lagarto, ficou assim, a pessoa se vê, ou como uma víbora. Então cada um é um principal. Isso. E tem também, o mais forte foi aquele que virou assim as costas. O escorpião. O escorpião. O escorpião. A pessoa virou literalmente assim e ficou andando de costas. De costas. Nossa. Então tudo isso a gente vê. Parecia com o escorpião. Mas assim, a gente começou ajudando, a gente segurava as pessoas e ficava intercedendo. E aí chegou um momento que os papá falou, pode, vai ministrar. Aí na hora que a gente chegava para ministrar, falava assim, senhor, caía. Como fazer? Eu meio que sentia incapaz. Mas eu chegava, Deus dava uma autoridade para a pessoa cair. Aí já te dava as palavras. Você ministrando, daqui a pouco a pessoa, ela se desfazia. E a autoridade que Deus dava. Porque antes, mesmo eu criada no evangelho, vendo expulsar demônio e tudo, eu tinha medo. Eu sentia medo. Quando caía, eu ficava assim. Mas aí Deus começou, nesse ministério, começou a me dar uma autoridade tão grande. Sim. Tão grande que eu já parti e falava, não, o segredo é vida em retidão, obediência a Deus. Essa é a autoridade. Essa é a autoridade. É jejum, oração e obediência. E ter vida em retidão. Eu não precisava ter medo, eu não tinha o que esconder. Entendeu? A minha vida está em retidão. E a obediência também a tua cobertura, né? Então, por exemplo, vocês têm uma cobertura, tem o pastor de vocês, então a gente está alinhado com o nosso pastor. Então, a mesma visão, né? É a mesma visão do ministério agora, né? Mas houve uma situação que gerou assim um pouco de medo, porque houve um espírito de morte tomou uma menina, a gente expulsou ela e ela ficou roxa, totalmente roxa. Negriou tudo. Mas, o pescoço dela tudo preto. Assim, ficou preto. Eu falei, vai morrer. E as mãos dela, totalmente, era um espírito de morte. A gente começou a expulsar o espírito de morte. E ela voltou em si, né? Então, esse foi o choque pelo assim, o temor dela realmente morrer ali na hora, né? Então, acho que foi essa experiência mais forte. E depois passou, como que foi ela? Aí passou, ela voltou, porque a gente foi chamar ela, né? Chamou ela. Volta ao corpo, volta ao corpo. Aí ela voltou. Mas acontece várias coisas. Com a gente aconteceu vários bocados também. Muita coisa. Se a gente contar que não, ficar até... Vai umas 5 horas de programa aí. Todo mundo contando, mas 2 programas. Bom, vocês, que nem eu perguntei, se são marido e mulher, né? Formam uma família, né? Como é que é para vocês juntos? Tem alguma dificuldade nesse ministério? Sendo ou não, exige aquela dificuldade? Tem, né? Normal. Casados, né? Faz parte. Mas nós temos que entender certamente o papel do homem e o papel da mulher dentro de um relacionamento, né? Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que entender, né? O primeiro de tudo, até você em casa, que está em Mateus 10, 37 e 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Né? Então, nós temos que entender que nós somos também casados. Só que em primeiro lugar é Deus. Amém. Né? É isso que nós temos que entender. E muitos casais não entendem isso. Né? Primeiro Deus, depois minha esposa. Primeiro Deus, depois meus filhos. É assim. Né? Dessa forma que funciona. E muitos casais não entendem isso. Né? E no ministério, que nem Deus deixa pra gente lá em 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que entenda que o cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Né? Está lá em 1 Coríntios 11:3. Então o homem é o cabeça do relacionamento. Exatamente. Né? O homem é o cabeça. Né? A mulher, né? Eu falo sempre assim, ó, o homem é o presidente, a mulher é o vice-presidente. Tá ali. Quando não tem o homem, tá a mulher. E a mulher é o esteio de tudo. Né? O homem é o que vai lá, que enfrenta, que tudo, e a mulher tá ali. A mulher é o sexo mais frágil. A mulher é o amor, agir com sentimento. Só que a mulher é quem
edifica, né? Quem tá ali no ombro do homem, ó, é assim, que aconselha, né? Que é a base, né? E o homem é o que parte para cima, né? Vocês tiveram já uma dificuldade com isso? E a gente sabe também que quando não é assim, quando não tem o seu papel definido, as coisas não andam. Casal não prospera, casal não vai para frente, o ministério não vai para frente, nada vai para frente, se não tiver nessa obediência também. Exatamente. Né? Teve um princípio que eu tinha, assim, algo que eu herdei, que era muito de autoritária, de forma de falar e tudo. E Deus veio trabalhando isso. Deus, foi antes da gente receber o pastorado, Deus já foi fazendo um tratamento. Então, eu entendi que também minha mãe sempre me ensinava que a gente tem que ser... que o marido é o cabeça, tem que estar baixo a autoridade dele, né? Sim. Então, em primeiro lugar, Deus, aí vem o esposo, vem o filho, vem a família e vem a igreja. Assim eu aprendi. E então, não adianta a gente ficar medindo força, que isso é sacrifício de tolo. E a palavra do Senhor diz, a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos a destrói. Então, eu procurei mudar minha forma de ser. A gente conversa muito, a gente tem... Olha, isso assim não estou gostando. E a gente vai se ajustando. E quem nos muda mesmo o nosso caráter é o Espírito Santo de Deus. A gente, mas só que a gente tem que querer. Exato. Tem que deixar ele entrar. Tem que querer. Né? Tem que deixar o Espírito Santo fazer morada. Então, assim, a gente conversa muito. Tudo é tomado em conta junto. Ele é um esposo que me toma em conta também. Ele não faz nada sem consultar. Eu vejo que tem esposos, mesmo conhecedores da palavra, que ignora a esposa, toma todas as decisões sem falar com ela. Tem esposa que manipula o marido. E isso eu aprendi cedo com a minha mãe, que não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Por mais que o homem é o cabeça, né? E a palavra do Senhor diz que a mulher edifica. Então, como que o homem vai tomar a decisão se ela estava participando do processo de edificação e ele toma a decisão sozinho? Não tem como. É um conjunto, né? Casa dividida, reino dividido, não prospera, né? Quando a mulher tenta tomar o lugar do homem, o propósito de Deus não vai funcionar. Inverte os papéis, né? Aí que acontece? Isso daí, então, o que acontece? Eu, como cabeça do meu lar, Jesus é a minha cabeça como marido. Então, esse entendimento que o homem tem que ter no domínio do matrimônio, ele se sustenta na palavra, né? Então, como que eu faço assim? Eu não sou autoritário, deixo a minha esposa, ela, opinar, até eu falo muito, o que você acha? O que você acha? Por quê? Porque a mulher tem uma sensibilidade. E nós, como homens, temos que ser inteligentes de aproveitar esses sexto, sétimo, oitavo sentido. Todos os sentidos. A mulher, o homem é bruto. O homem fala amor. Fala que te conjunto. O homem não se manifesta tanto o seu amor, né? Sim. Então, só que o homem, eu entendi que ela tem um lado que ela consegue enxergar coisas que eu não consigo enxergar para tomar as decisões. Então eu pergunto muito para ela, só que a decisão parte por mim. Então lá em casa, vamos falar assim, eu tenho a última palavra, né? E ela respeita muito disso. A maior dificuldade que tivemos, porque seria admitir que você não teve dificuldade, tivemos no começo, sim, principalmente com a economia, tá? Porque quem administrava a economia na minha casa era a minha mãe. E eu absorvi o DNA dela, da questão econômica, mas não é uma economia de avareza. Então, eu sofri muito por isso daí. Só que, no meu entendimento da economia, era comprar o que é prioritário e depois comprar as coisas que são supérfluas. Só que para ela vinha de uma cultura, até a cultura brasileira, para mim é de desperdício. A cultura do meu país é uma cultura de comprar o que realmente a gente necessita para ir crescendo e poupar e juntar para algo maior.
né? Então esse foi um dos primeiros impactos, que foi a questão econômica. Até agora mais ou menos um pouquinho, mas eu tive que abrir mão muito, porque eu também tinha essa questão. Eu entendi que não é sempre poupar, mas sim abrir também a mão e usufruir. O brasileiro é acostumado assim, ó, ele nem terminou de acertar as contas dele, ele já dá uma válvula de escape. Vou de férias, vou gastar, vou comprar. Sobrou um dinheirinho aqui, já vou comprar mais, já parcelo e vai. Essa é mas é isso, o que vocês falaram é o que a gente trata muito de casais também, que inverte os papéis. Então, a esposa, quando quer assumir o lugar do esposo, praticamente você castra teu marido. Castra o homem. A gente sabe o que ele Mas é verdade, porque aí o homem, muitos casos, o homem fica lá, não tá nem aí, fica deitado o dia inteiro. A mulher trabalha, a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida da casa, a mulher paga tudo, encosta, né? Muitos homens ficam no celular, joguinho, o tempo todo, né? Alguns jogos aí a gente vê que acaba com tudo também, né? Então, essa inversão de papéis é necessário a gente falar, porque é exatamente o que eles falaram. O homem é o cabeça, né? E a mulher é quem dá o esteio, quem tá... Mas não que um homem tem que abusar da autoridade também. Nós estamos falando que o homem tem que estar abaixo de Cristo. O homem tem ali como cabeça Cristo, né? Nós temos que andar na palavra, né? Exatamente. Não é porque eu sou eu que mando aqui, é assim. Não é dessa forma, né? Tem que sempre conversar, tem que sempre estar junto, né? As decisões têm que ser tomadas juntas. Eu acredito muito nisso. Só que quem dá a palavra final, não. Quem dá a direção, vamos dizer assim. Direção é o homem. É o homem, né? E acontece muito. Olha, o que a gente trata de pessoas, de casais que têm esse problema, é um problema muito sério. E aí aí já envolve em tudo. Já envolve nas relações sexuais, já envolve tudo. E aí é nisso que o inimigo age. Ele vai agindo ali, ele vai tirando uma coisinha ali, tirando a coisinha ali. Vai daqui a um tempo separar. Onde tem uma separação, aí já afeta filho, o filho já nasce numa família desestruturada, já começa tudo a dar errado, né? Já começa dele. Porque o Satanás não tem pressa em destruir agora ali. Ele quer destruir aqui agora um pouquinho mais pra frente. Ele não tem pressa em matar ninguém, ele não tem pressa de nada. Ele só tem ali, ele quer destruir. Creio que a chave do relacionamento, marido e mulher, é a intimidade, você e ela com Cristo. E muita comunicação dentro do lar. Comunicação, às vezes, a gente, porque pela questão de idioma, no começo a gente entendia, ela passava uma coisa, eu falava outra coisa. Então a gente teve esse alinhamento comunicacional. Sim. Depois, no matrimônio, a gente foi. E hoje a gente vive uma vida de paz, alinhada, totalmente em paz, e a mão do Senhor, você vê como Deus tem prosperado. Então você vê que ali sim Deus abençoa, né? Então eu creio que o ministério, né, tem a igreja, mas o ministério é na casa, né? É no lar. Casa, começa no lar. Eu acho que a maior brecha hoje dos casais é a falta do diálogo. Comunicação. É a comunicação. Eu até fui questionado, não sei se já aconteceu isso com vocês, porque um membro da igreja tá lá firme e forte e o cabeça foi para outra direção. Só que o chamado era ali, né? Que Deus já veio confirmando tudo, mas a pessoa às vezes por sua resistência não quis seguir ali. Aí vieram me questionar, você não deveria falar para ela e seguir ao esposo e tal? Eu falei assim, porque mulher não tem que ser submissa? Eu falei, sim, a mulher tem que ser submissa, desde que o homem esteja na direção de Deus. Se ele estiver na direção de Deus, aí cabe a ela a submissão. Mas se ele quer desviar, a gente entra naquela palavra, aquele que não deixa mãe, pai, filho, esposo, para me seguir, para fazer o meu chamado, não é digno de mim. Então você vê que a pessoa saiu, o marido saiu, mas não foi para a igreja, foi para o mundo. Não está congregando. Então, se a gente falar, você tem que seguir o teu marido, só que o marido, a cabeça não está alinhada com Deus. Então, aí realmente existe um princípio que foi quebrado. Então, quando a cabeça, Jesus Cristo, a cabeça, o marido está alinhado com Jesus Cristo, né? Então ali existe um princípio e aí nesse princípio de obediência que funcionam as coisas. Quando tu sai fora disso daí, então algo está errado e tem que ajustar. E a gente tem que pensar na salvação, né, pastor? A salvação é individual. Então, se o meu marido não quer buscar os caminhos do Senhor, eu tenho que buscar por mim e no momento certo Deus vai, família, né? Tem que estar. A gente, eu falo que a maior dificuldade hoje das mulheres, até eu vivi isso, né?
e eu vivi errado, longe dos caminhos do Senhor, né? Porque todo mundo fala assim, eu vou na igreja quando meu marido decidir ir primeiro. Eu vou na igreja quando o meu marido aceitar a vinda de um pastor aqui em casa. Quando o meu marido... E não, a busca tem que ser conosco primeiro, né? Não tô falando que só pela mulher, mas às vezes Deus toca primeiro no homem, né? Hoje em dia tá sendo muito nas mulheres primeiro, né? Mas também pode acontecer o contrário. Né? Primeiro no homem. Sim, né? Quando o homem já não conhece a palavra, né? Mas a gente tem que tirar essa capa de achar que as coisas vão acontecer longe da igreja, sem buscar Deus, eu buscando no meu cantinho, eu buscando lá sozinho, quietinho, e não vai acontecer. E esse é o conselho que a gente dá, né? Se você quer muito... A gente vê o tanto de mulher que sofre com isso. A mulher vai no culto, vai na igreja e o homem não vai. O homem não gosta, não vai. Mas para interceder. Tá junto em oração, pede ajuda pro seu pastor, busca uma igreja, começa a orar. Começa a orar que Deus vai agir. Campanha, né? jejum, Deus vai, na sua ação, Deus vai reagir. Né? Então é dessa forma que é. Né? Dá o primeiro passo, começa a orar, começa a pedir. Né? Tudo dentro da palavra, que as coisas vão acontecer. Não é de um dia para o outro. Não é. Esse é o grande problema. A pessoa quer de um dia para o outro. São anos ali. Exatamente. É no tempo de Deus. É um tempo determinado. Eu sempre costumo dizer assim, ó, que às vezes a gente quer a bênção. Só que a bênção é no tempo do Senhor. Primeira coisa que a gente tem que entender. E enquanto a bênção não vem, eu tenho que estar no caminho, eu tenho que estar no processo. Exato. Porque se eu não tiver, eu não tenho como eu receber minha bênção. Vai demorar 10 anos, amém. Enquanto demorar 10 anos, eu tô lá, firme e forte no meu caminho, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Amém. Né? Agora, se a gente ficar se negando nesse tempo, é muito mais difícil, sofre muito mais. É verdade. O pastor, ele costuma dizer que eu levei ele até Jesus, né? Que através de me conhecer foi uma porta para ele chegar até Jesus. E ele, não sei se ele sabe disso, mas para mim, ele foi uma porta para me aproximar mais na intimidade com Jesus. Porque apesar de que eu já conhecia intimidade e tudo, só que às vezes vivia tipo só de figuração, só de figurete. E eu comecei a ver nele um compromisso de servir a Deus. Tipo assim, Deus, você fez tanto por mim, eu quero fazer algo por você. Que eu ia só para receber. Eu ia para a igreja. O melhor dele e o melhor. Eu ia para a igreja para receber. E só Deus ser renovada, tá? Tipo, tava bom demais eu chegar lá, ser renovada, e eu queria, e aí eu via no passado, tinha vezes que eu tinha vergonha, eu falava, meu Deus, ele é cristão há menos tempo que eu, ele tem muito mais intimidade, ele tem muita obediência, muito mais do que eu tô aqui fechada, eu preciso sair desse lugar aqui. Mas de experiência, assim. É a religiosidade, né? É a religiosidade. A mulher vai buscando, às vezes a mulher tá mas quando o homem é tocado por Deus, é difícil tirar ele. Quando o homem realmente tá ali, ó, e ele vai, o homem foca mesmo e vai com tudo, né? Vai embora. Mas é bom. Essa visão apostólica da igreja de vocês, né? Eu penso muito que hoje as pessoas, isso aí entrou um espírito de religiosidade dentro da igreja muito grande, que é achar que eu não tenho esse chamado para falar de Jesus, eu não tenho. E o ID de Jesus é uma ordem a todos nós, né? E aí as pessoas ficam se limitando, querem ficar a vida inteira lá no banco. Exatamente. E aí é um espírito de religiosidade que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas aí fala assim, aquele pastor lá só manda trabalhar, aquele pastor... Mas... A pessoa não entende que o pastor está sendo usado de Deus para abençoar a vida daquela pessoa, mostrando o chamado, mostrando aquela versão, né? Que a gente tem que viver a igreja de Atos, né? Exatamente, essa é a nossa visão. Tem igreja que não acredita no apostolado porque fala, era só 12 o apóstolo. Mas depois se levantaram mais, uns tantos. Paulo, Bernabé. Então se levantaram muito. E depois vem os apóstolos do Espírito Santo, que são os apóstolos de agora. E eu creio muito assim, pastor Davi, isso aí Deus já tocou no meu coração, que quando Deus às vezes eu me pergunto para Deus assim, por que as coisas aconteceram tão rápido assim, sabe? Foi aquela... E eu falo assim que Deus levanta pessoas
para acreditar no propósito de Deus. Se os que têm não estão dando conta da missão, estão sendo covardes ou omissos, Deus levanta outros. É Deus, outros. É o poder dele, ele é soberano. Até as pedras falaram, Jesus, né? E usa quem ele quer usar, e usa os improváveis que a gente vê, né? Que a gente fala assim, muitos são os improváveis. Sim. Todos, quase eu acho lindo, porque Deus age no improvável, naquele que todo mundo fala assim, esse aí não era nada. Porque perante aos olhos humanos é impossível, e Deus trabalha com as causas impossíveis, né? Deus só trabalha com as causas impossíveis ali, né? Mas tá bom, estamos encerrando o nosso programa agora, né, desse dia, e eu agradeço você por estar nos olhando aí, acompanhando o canal Ungidos, tá? Fazendo parte, e espero que a palavra hoje tenha tocado você, tenha tocado sua família, tá? E comenta depois, comentem embaixo aí o que vocês acharam, tá? E eu queria encerrar o nosso programa agora com uma oração dos pastores, pastor Davi, pastor Ederlane, para nós encerrarmos nosso programa. Amém? Amém. Amém, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque esse canal é um canal, Senhor, que propaga tua palavra, Senhor, meu Deus, que chegue agora, Senhor, na vida de pessoas que estão ouvindo agora, nesse momento, Senhor, e que tua palavra viva e eficaz transforme, Senhor, e mude os corações, Senhor, para que eles consigam te ouvir e ouvir aquele chamado, Senhor, aquela viva esperança em Cristo Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor Davi, pastor Adelano, qual é o nome do ministério? Ministério Internacional Jesus Rei da Glória. Jesus é um ministério, Nossa, 3 anos de ministério. Eu falo assim que a gente entrou com o propósito de ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito. Amém. Esse é o nosso propósito, um chamado forte, que somos um atalaia, somos um faro de luz para mostrar às pessoas qual é o propósito delas em Cristo Jesus. Amém. E quando elas se encontrarem, esse é o maior motivo de vida. Ele é da Bolívia, esse ministério? É da cobertura Bolívia, de vocês, né? A sede está em Santa Cruz, Bolívia. Sim. Tem outros lugares aqui no Brasil também? Tem em Cabo Frio, Belo Horizonte, Ilhabela, só lugar lindo. Só lugar bonito. Só lugar, nossa, olha, contemplado, hein? Só legal. Turísticos, tá? Sim, Legal. E os pastores que estão em Cabo Frio, eles vieram e se alinharam com o ministério quando a gente estava celebrando o aniversário da igreja. Então, é tremendo. Glória a Deus. Mesmo. Mas tá bom. Foi um papo muito bom aqui. Amém. Se a gente deixasse é muito mais tempo, né? Com certeza. Faltou muita conversa, hein? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Foi uma honra recebê-los aqui. Obrigado. Sejam bem-vindos sempre, viu? Tá sempre aberto para vocês. Obrigado Amém? pelo convite. Deus abençoe você, sua casa, tá? Fiquem todos na paz do Senhor.